Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vou falar sobre um tema muito interessante, ingrés porcelânico para escadas. Vou compartilhar dicas valiosas sobre como escolher o material ideal, levando em consideração durabilidade, estética e segurança. Além disso, vou apresentar algumas ideias de design elegante que podem transformar suas escadas em verdadeiros destaques da sua casa. Se você está pensando em reformar ou construir, não pode perder essas sugestões. Vamos lá! Para que a escada da casa tenha uma aparência esteticamente agradável, além de ser útil por muito tempo, ela deve ser revestida. Uma das opções mais duráveis e comuns para isso é o grés porcelânico. Mas você precisa escolhê-lo corretamente, pois o grés porcelânico tem muitas variedades e características. Por que o grés porcelânico é usado para o acabamento de escadas? Antes de comprar um material de revestimento, você precisa saber o que ele é. O grés porcelânico não é um material natural. Ele é feito de vários componentes que são amassados em uma única mistura. A composição dos ladrilhos, em geral, inclui caolim, areia de quartzo, pegmatita, argila ou feldspato. Tudo isso é primeiro moído em um pó fino e depois misturado com água. A massa resultante é prensada sob alta pressão e queimada a uma temperatura de mais de 1000 graus centígrados. O resultado são placas resistentes, duráveis e de alta qualidade. O grés porcelânico é usado para o acabamento não apenas de escadas, mas também de pisos em locais públicos. Isso não é coincidência, pois as placas são resistentes ao desgaste. Suportam perfeitamente as cargas mecânicas, sendo adequadas para assentamento em locais por onde passa diariamente um grande fluxo de pessoas. Em casa, o grés porcelânico durará ainda mais. Resistente à umidade. O granito ceramo pode ser aplicado em ambientes com alta umidade, por exemplo, em banheiros e piscinas. Ele também pode ser usado em superfícies externas. Graças à sua resistência à umidade, as placas podem suportar até mesmo a geada e não racham. Elas são quimicamente resistentes. Os ladrilhos de grés porcelânico podem suportar os efeitos químicos de muitos agentes de limpeza. No entanto, as placas ainda podem ter características de cuidado. Antiderrapante. Como regra geral, mesmo as placas brilhantes têm uma superfície antiderrapante. Resistente a flutuações de temperatura. O grés porcelânico resiste à geada, pois tem baixa porosidade. Nenhuma umidade penetra em sua estrutura e, portanto, não há congelamento no interior do material. Maior resistência ao impacto. Os ladrilhos são muito difíceis de quebrar, por isso são frequentemente usados para pavimentação em shopping centers, escritórios e outros locais públicos. Uma ampla variedade de cores. Você pode escolher azulejos de grés porcelânico para quase todos os estilos de interiores. Eles podem imitar pedra natural, mármore, madeira e qualquer outra superfície. Os produtos de qualidade têm um padrão profundo, rico e brilhante. Mesmo depois de muito tempo de uso, eles não perdem sua aparência original e atraente. Se não conseguir encontrar uma coloração adequada, você pode encomendar a fabricação de azulejos de grés porcelânico sob medida. Prós e contras de escolher grés porcelânico para o acabamento de escadas. Qualquer material de revestimento tem seus prós e contras. Não é possível encontrar um material ideal, portanto, você precisa comparar cuidadosamente todas as vantagens e desvantagens do acabamento. O grés porcelânico tem as seguintes vantagens: resistência ao aparecimento de rachaduras, arranhões e lascas. Mas ainda é necessário observar as regras de operação. Alta densidade. Graças a isso, obtém-se um excelente nível de resistência à umidade do material, maior resistência ao fogo. Segurança. O granito cerâmico não é tóxico e não emite substâncias nocivas no ar. Fácil de cuidar. Resistência ao aparecimento de fungos. Essa vantagem também é obtida graças à resistência à umidade. Aparência estética, cara é sólida. O padrão não desbota nem desbota durante todo o ciclo de vida. Mas o grés porcelânico tem algumas desvantagens, porque é bastante frio. Se você colocar azulejos em casa, também precisará instalar um sistema de piso quente ou colocar um carpete ou tapete.
Pesa muito. Isso dificulta a instalação. Se você não tiver experiência no assentamento de grés porcelanico, é melhor pedir ajuda a um mestre. Além disso, o grande peso do material torna a entrega mais cara. Pode ser escorregadio no inverno. Isso se aplica às lajes que são assentadas na rua. No entanto, o problema é facilmente resolvido com almofadas antiderrapantes especiais. Pode delaminar no frio. Isso raramente acontece, mas ocorre. Para evitar a delaminacal, é necessário escolher a composição adesiva correta. Além disso, o grés porcelanico é mais caro do que outros revestimentos de fachada, mas seu custo é definitivamente compensado, pois é durável. Em mídia, os fabricantes garantem uma vida útil de 50 anos. No que prestar atenção ao escolher o grés porcelanico para escadas. Para não cometer um erro na escolha dos ladrilhos, é preciso prestar atenção a vários fatores, e para escadas externas, é melhor escolher placas com uma superfície áspera. Isso tornará mais difícil escorregar nelas em um clima gelado. Para ladrilhos de escadas redondas, devem ser encomendados ladrilhos personalizados com dimensões individuais. Os ladrilhos não devem absorver água. No grés porcelanico de qualidade, uma gota de água não deixa vestígios de umidade. O grés porcelanico forte e durável pesa muito. Se a placa tiver uma espessura de cerca de 1 cm, ela deverá pesar cerca de 19 kg. O padrão deve ser claro e saturado. Certifique-se de que a tinta esteja distribuída uniformemente por toda a placa. Quais são os degraus das escadas de grés porcelanico? Em geral, o conjunto inclui degraus e rodapes decorativos. Os degraus pré-fabricados consistem em ladrilhos que são montados juntos. Ao colocar os degraus, eles podem deixar uma costura e decorá-la ou podem ocultá-la. Os degraus de peça única são mais caros do que os pré-fabricados, mas têm uma aparência esteticamente mais agradável na forma assentada, devido ao fato de não haver costura. Em geral, as placas de grés porcelanico são divididas em 3 tipos, placas padrão. Elas podem ser diferenciadas de outros tipos de lajes pelo fato de que as lajes padrão têm listras em relevo nas bordas dos degraus. Com um piso. O piso é uma placa que cobre o espaço entre os degraus. Em mídia, sua altura é de 1 cm. Com rodapé. Além disso, junto com a escada, é montado um rodapé especial, que fica entre a parede e os degraus. Ele cobre as juntas, para que a escada tenha uma aparência mais limpa. Que tipo de grés porcelanico para escadas está disponível? A superfície do grés porcelanico pode ter uma aparência diferente. Ela deve ser escolhida com base no estilo do interior, na sua ideia de design e nas peculiaridades das condições de operação. Polida. Muitas vezes, esse grés porcelanico é confundido com o esmaltado devido ao fato de a superfície da escada adquirir um brilho espelhado. Entretanto, a superfície do grés porcelanico polido não é coberta por nada, apenas polida. Não polido. As placas não são tratadas com nada e têm uma superfície áspera. Esmaltado. Na parte superior das placas é aplicado esmalte, o que dá à superfície da escada um belo brilho. Lixada. As placas são primeiro lixadas e depois levemente polidas. Isso resulta em um leve brilho na superfície. Acetinado. Não é adequado para ser colocado em locais públicos, pois sobre o porcelanato é aplicado um revestimento especial de sais minerais. Isso dá brilho às escadas e reduz o escorregamento. Estruturada. Um tipo interessante de escada, cuja superfície é em relevo. Nesse caso, o grés porcelanico geralmente imita uma estrutura de madeira, pedra, tecido ou até mesmo couro natural. Como as escadas são revestidas com grés porcelanico, sequência de trabalhos. Para terminar escadas com grés porcelanico, vale a pena entrar em contato com um mestre. O trabalho é realizado em uma determinada sequência. Primeiro, o mestre mede a abertura da escada e determina a quantidade de material que será necessária. Essa etapa é especialmente importante se você fizer escadas sob encomenda. 2. A cola é selecionada.
Sua composição pode ser de um componente, dois componentes e complementada com plastificantes. Há também composições universais. 3. As tábuas são cortadas. Essa etapa pode ser pulada se a escada for reta. As placas são cortadas em uma máquina especial. 4. As escadas são limpas de sujeira e poeira e cobertas com primer. 5. O revestimento e colocado. Após o revestimento, é necessário aguardar 2 dias. Após esse período, o grés porcelânico estará firmemente fixado e a escada poderá ser usada sem restrições. Entre as formas de acabamento de escadas, o revestimento de grés porcelânico é uma das opções mais populares e melhores. O material é fácil de cuidar, as placas parecem caras, estéticas e complementam com sucesso qualquer interior. Em conclusão, ao escolher grés porcelânico para escadas, é fundamental considerar tanto a funcionalidade quanto a estética. Lembre-se de optar por materiais com alta resistência e baixo coeficiente de absorção de água, garantindo segurança e durabilidade. Além disso, explore diferentes acabamentos e cores para criar um design elegante que complemente o seu espaço. Com as dicas e ideias apresentadas, você estará preparado para transformar suas escadas em um verdadeiro destaque na sua decoração. A escolha certa fará toda a diferença, unindo beleza e praticidade.